E se eu dissesse que o sucesso extremo e o acúmulo de poder afetam o cérebro humano de um jeito muito parecido com, tipo, uma lesão cerebral traumática? Nossa, soa quase como um exagero, né? Mas é exatamente isso. A gente cresce ouvindo aquela velha máxima de que a soberba precede a ruína. Exato. Como se fosse um conto moral, sabe? Aquele rei arrogante que ignora os conselhos e perde tudo. Sim, fica parecendo só uma lição de moral. Mas o que as pesquisas que estamos analisando hoje mostram é que a arrogância, ela deixou de ser tratada só como um defeito de caráter. Virou ciência dura, né? Com certeza. A neurociência agora mapeia isso como uma falha estrutural, uma falha biológica da mente de quem está no poder. Certo, então vamos desvendar isso, porque, para mim, o foco da nossa análise aprofundada hoje, a nossa grande missão, é entender a chamada Síndrome de Híbris. Que é um nome muito propício, aliás. Muito. E é fascinante ver um provérbio antigo virar objeto de estudo interdisciplinar tão rigoroso. O mais impactante nas fontes de hoje é ver como o sucesso contínuo não apenas muda a atitude da pessoa, ele altera a química do cérebro. Ele reescreve as regras do jogo lá dentro. Isso, a ponto de criar um ciclo quase inevitável de colapso. E, olhando os dados, isso vale para um CEO de uma multinacional, um chefe de Estado ou até na vida pessoal de alguém. É que a biologia por trás da queda é essencialmente a mesma em qualquer cenário. Só que, para a gente entender a dinâmica terrível dessa ruína, nós precisamos focar primeiro no momento do pico. Quando tá tudo dando certo. Exatamente. Como o cérebro processa aquele acúmulo de vitórias e a validação social constante. Os estudos apontam que o poder age nos circuitos neurais de uma maneira muito, mas muito semelhante ao uso de substâncias dopaminérgicas. Então há uma alteração química mensurável de verdade. Não é só força de expressão quando dizem que o sujeito ficou, tipo, viciado no poder. Longe de ser só metáfora. A literatura médica detalha um processo que eles chamam de efeito vencedor. Efeito vencedor. Como isso funciona na prática? Funciona assim. Quando ocorre um sucesso muito expressivo e repetido, o organismo da pessoa responde disparando níveis altíssimos de testosterona e dopamina. Uma bomba hormonal. Uma bomba. E, num primeiro momento, de forma isolada, o resultado parece fantástico. O indivíduo ganha muito foco, uma assertividade incrível e uma motivação brutal. Grandes obstáculos começam a parecer fáceis de superar, né? O que faz muito sentido do ponto de vista evolutivo, imagino eu. É o estado mental ideal para quem precisa liderar um projeto gigantesco ou inovar contra as probabilidades. Sim, a curto prazo é ótimo. Só que, e aqui entra o problema, o sistema de recompensa do nosso cérebro não foi desenhado para lidar com esse estado de excesso de forma crônica. Ele não aguenta o tranco para sempre. Não aguenta. Esse coquetel químico constante acaba causando uma redução severa na atividade do córtex pré-frontal. Ah, peraí. O córtex pré-frontal atua basicamente como o diretor executivo do cérebro, certo? A área que pensa nas consequências. Exato. É o principal responsável pelo julgamento crítico e pela avaliação de riscos a longo prazo. Tá, então quando a dopamina inunda o sistema por tempo demais... A capacidade analítica de mensurar o perigo simplesmente sofre um apagão. Caramba, deixa eu tentar visualizar isso com uma analogia. É como se a gente pegasse um carro esportivo e começasse a injetar óxido nitroso no motor para ele andar muito mais rápido. A dopamina faz o carro disparar e ganhar todas as corridas seguidas. Perfeito, mas com um detalhe crucial nessa sua analogia. Essa supressão do córtex pré-frontal significa que alguém foi lá e cortou os freios desse mesmo carro. Nossa. O motor está operando no limite, a velocidade é estonteante, mas a capacidade mecânica de parar ou de fazer uma curva fechada antes de um penhasco desapareceu completamente. O que levanta uma questão quase paradoxal para a gente pensar. Isso quer dizer que o próprio sucesso torna o cérebro, do ponto de vista biológico, pior em lidar com riscos? É a ironia sombria da biologia do poder. É justamente essa. O sucesso continuado desativa quimicamente a ferramenta exata que permitiu a pessoa chegar lá no topo,
que é a cautela analítica. A pessoa segue acelerando, crente de que o impulso resolve qualquer problema. E a estrutura neural já não processa a existência de um muro de concreto logo ali na frente. Certo, então o líder perdeu os freios internos, o córtex pré-frontal dele desligou. Mas e o ambiente ao redor? Como um executivo ou, sei lá, um político simplesmente ignora uma diretoria inteira ou os próprios especialistas gritando que o barco vai afundar? É que ocorre uma pane sistêmica nos sistemas de detecção social e emocional dele. Não é só a análise de risco que falha, então. Não. As pesquisas que estamos destrinchando destacam 2 problemas neurológicos bem específicos que explicam esse isolamento. O primeiro deles é a atrofia da empatia. Espera, atrofia. Você quer dizer que a empatia encolhe fisicamente como um músculo que não é usado ou isso é um termo mais conceitual da psicologia? É físico e observável. As neuroimagens, as ressonâncias magnéticas funcionais mostram isso claramente. Sério? Sim. Indivíduos que ocupam posições de alto poder por muito tempo apresentam uma ativação muito menor no sistema de neurônios espelho. Que, como a gente sabe, formam a base neurobiológica da nossa capacidade de nos colocar no lugar do outro. Isso mesmo. São os neurônios que permitem, por exemplo, ler ao clima de uma sala de reuniões, perceber o desconforto, a hesitação ou o medo de um colega sem que ele precise falar uma única palavra. É aquela leitura de ambiente. Exato. Quando esse sistema entra em atrofia, cria-se uma incapacidade puramente biológica de captar os sinais de alerta de quem está subordinado a ele. Então não é que o líder arrogante escuta a preocupação da equipe e decide descartar por pura maldade. Não, o cérebro dele literalmente não registra aquela emoção como algo válido ou sequer real. É um bloqueio de sinal. E imagino que a coisa não pare por aí, porque as fontes mencionam uma segunda falha sistêmica, né? Exato. A segunda falha é a desconexão da ínsula. A ínsula. É uma região profunda do cérebro fortemente ligada à autoconsciência e àqueles pressentimentos mais viscerais, sabe? Aquela sensação física de frio na barriga quando a gente está prestes a tomar uma decisão ruim, o famoso instinto de sobrevivência dando um sinal amarelo. É isso aí. E com a exposição crônica ao poder, essa ínsula se torna muito menos responsiva. O maior problema prático disso é que a pessoa perde o faro para o desastre. Aquela intuição primal de que algo está fora do lugar simplesmente silencia. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque se a gente voltar à analogia do carro, nós perdemos os freios. Mas, imaginando agora o sistema de neurônios espelho e a ínsula operando juntos, seria tipo o radar meteorológico de um avião comercial. Uma leitura precisa do que está acontecendo no ambiente externo. Isso. E o piloto que tem a síndrome de Hybris está conduzindo a aeronave direto para uma tempestade gigantesca. A tripulação lá atrás está em pânico, tentando avisar, só que ele não está ignorando a tempestade por teimosia ou ego inflado puro. O painel de instrumentos dele pifou. A tela do radar parou de registrar que existe uma tempestade lá fora. Para ele, o céu está limpo. Isso significa que a arrogância causa uma cegueira biológica genuína para as emoções alheias. Os neurocientistas confirmam que sim, o cérebro foi remapeado pelas recompensas químicas para filtrar e ignorar qualquer estímulo que não reforce a sua própria grandiosidade. É uma cegueira neurobiológica de fato. Nossa, o que nos coloca diante de um cenário bem complexo. O hardware da máquina, o próprio cérebro físico, está comprometido. O sistema de freios foi suprimido e o radar da empatia desligado. Quando essa fundação biológica falha dessa forma, o que acontece com o software? Como a mente lida com a realidade? Ela precisa compensar de alguma forma, né? Quando o cérebro perde a capacidade de processar a realidade objetiva de forma neutra, a psicologia comportamental nos mostra que ele começa a criar vieses. Filtros psicológicos. Filtros pesados que distorcem os fatos para fazer o mundo externo caber na narrativa interna de poder absoluto. A literatura que estamos acompanhando chama isso de consolidação do ponto cego cognitivo. E manter um ponto cego desse tamanho exige um esforço psicológico colossal. O mundo real é cheio de atritos, né? Erros diários, coisas que dão errado o tempo todo.
Como a mente consegue sustentar uma ilusão de grandeza impecável diante de tanta variação. Ela faz isso apoiada em 3 pilares comportamentais que funcionam como 3 grandes ilusões. O primeiro pilar apontado nos estudos é a ilusão de invulnerabilidade. A crença de que nada pode me atingir. Isso. A pessoa desenvolve uma crença inabalável de que as regras comuns, as leis da economia ou os limites normais simplesmente não se aplicam a ela. Uma sensação de ser uma exceção até às regras da física, quase. O que leva diretamente à violação de protocolos de segurança e limites éticos. A lógica interna passa a ser tipo, isso talvez dê errado para pessoas comuns, mas não para minha mente brilhante. O que é assustador num líder corporativo. Muito. E aí entramos no segundo pilar, que sustenta o primeiro. É a forma mais destrutiva do viés de confirmação. Que seria a busca obsessiva por informações ou opiniões que validem as próprias decisões, certo? Exatamente. A pessoa ativamente silencia vozes dissidentes. Na prática de uma empresa ou de um governo, isso se traduz numa filtragem absurda da realidade. Puxando para a história, me lembra muito a figura daquele monarca absolutista que começa a executar todo mensageiro que traga más notícias sobre as colheitas ou sobre a guerra. Até que chega um ponto onde a própria corte se adapta para sobreviver. Ficam apenas os bajuladores, jurando que o reino prospera maravilhosamente, mesmo com as muralhas já pegando fogo do lado de fora. A bolha de realidade alternativa fica impenetrável. E a porta dessa bolha é trancada por dentro pelo terceiro pilar, que é a atribuição egoísta. É o mecanismo de defesa final. Termos favoráveis ou o esforço hercúleo de milhares de funcionários, tudo isso é interpretado pela mente do líder como mérito exclusivo da sua própria visão singular. Claro, fui eu que fiz. Sempre ele. Porém, qualquer fracasso ou desastre recebe o tratamento oposto. A culpa é transferida de imediato para fatores externos. A famosa retórica padrão de tipo, a equipe não soube executar minha visão genial. Ou, o mercado global foi irracional dessa vez. Exato. E o efeito prático disso é trágico. Torna-se impossível aprender com os erros e corrigir a rota. Se a pessoa nunca é responsável pelo que dá errado, o comportamento e a estratégia dela nunca precisam ser aprimorados. Certo. Então, o quadro interno do indivíduo já está bem desenhado. A pessoa vive sob uma ilusão de invulnerabilidade, blindada pelo viés de confirmação e jogando a culpa de tudo que é ruim nos outros. Um cenário desastroso. Mas há uma ponte que a gente precisa atravessar aqui. Como é que esse conjunto de vieses, que no fim das contas vivem apenas dentro da cabeça de um indivíduo, consegue demolir algo concreto? Como uma falha na engrenagem mental de um único executivo arruína uma organização gigantesca com milhares de pessoas? As fontes respondem a isso mostrando que a síndrome de Hybris funciona meio que como um vírus organizacional. As falhas mentais do líder não ficam contidas nele. Elas vazam para a estrutura. Sim, elas remodelam ativamente a estrutura de decisão ao redor dele. O ambiente perde a capacidade de autoajuste. A pesquisa mapeia a dinâmica dessa ruína como um processo bem previsível, dividido em 4 etapas muito claras de causa e efeito. Um colapso em 4 atos, então. Qual é o primeiro passo dessa espiral? A etapa número 1 é o próprio acúmulo de poder. É o gatilho inicial que hipertrofia a confiança. As vitórias começam a se acumular e disparam aquelas cascatas de dopamina de que falamos no início. É a validação constante que embriaga o sistema. E isso leva para o segundo passo. Que é o isolamento progressivo. Impulsionado pela quebra da empatia e pelo viés de confirmação, o líder começa a afastar qualquer pessoa que represente um freio ou ofereça uma visão mais crítica. Aquela faxina na diretoria. Isso. E, simultaneamente, os chamados simuladores, os bajuladores, ganham espaço e sobem na hierarquia muito rápido. A qualidade da informação que chega à mesa de decisão sofre uma queda vertiginosa. A governança passa a se basear numa simulação de realidade, então? Totalmente. A bolha ganha paredes de aço, então, o que nos joga para a terceira etapa, eu presumo. A tomada de decisão degradada. Com o líder operando no escuro, alimentado por dados mascarados para parecerem positivos e anestesiado por aquele excesso de otimismo induzido pela dopamina, os riscos simplesmente perdem o peso. A híbris em si em ação? Sim.
Apostas estratégicas colossais e muitas vezes irracionais são feitas com uma certeza absoluta de que tudo dará certo. E a quarta etapa, imagino que seja o acerto de contas. O colapso é o momento em que a realidade inegociável do mundo colide frontalmente com as expectativas infladas daquela liderança. E bate forte. Como o sistema passou anos metodicamente silenciando alarmes e demitindo qualquer um que tentasse criar amortecedores de choque, a estrutura inteira fica rígida. Diante de um revés real, a organização não tem flexibilidade nenhuma para se adaptar. A quebra acontece de uma vez só. Nossa! Então o que tudo isso significa, na prática? Tentando amarrar essa dinâmica de causa e efeito, a estrutura de uma organização adoecida me lembra muito o projeto de um prédio fadado a cair. Boa analogia. É como se um arquiteto, totalmente inebriado com o próprio sucesso, decidisse erguer um arranha-céu cada vez mais alto. Ele comemora cada novo andar construído lá no topo, mas ao mesmo tempo ele próprio desce até a fundação e começa deliberadamente a remover os pilares mestres, acreditando que a imponência do prédio vai sustentá-lo no ar por pura mágica. A física não perdoa a falta de base, né? Não importa a beleza da fachada. Exato. E quando o prédio desaba, quem está de fora pode até achar que foi azar ou um vento mais forte, tipo uma crise de mercado. Mas quando a gente analisa a fundação que foi sabotada por dentro, o colapso não tem nada de acidental. Ele é uma certeza matemática. Esse raciocínio sintetiza perfeitamente a conclusão dos estudos neurológicos de hoje. A arrogância sempre precede a queda, porque ela funciona como um processo biológico ativo. É uma erosão. Ela vai desligando, um a um, os mecanismos mais refinados de sobrevivência que a evolução humana levou milênios para desenvolver. A ponderação, a cautela. A leitura empática de outras pessoas e, claro, a capacidade de aprender reconhecendo os próprios erros. No fim, a gravidade da realidade simplesmente corrige a trajetória de um ego que tentou operar fora das leis da probabilidade e totalmente sem o feedback do mundo natural. A queda não é castigo, é só o sistema colapsando pelo próprio peso. Mas os artigos que a gente analisou não terminam num tom puramente fatalista, né? Como se fosse uma sentença de morte anunciada para qualquer um que assuma poder. Existe um debate prático sobre como prevenir esse ciclo destrutivo usando a própria neuroplasticidade do cérebro a nosso favor. Sim, é o lado luminoso da ciência comportamental nisso tudo. O cérebro adulto tem uma capacidade imensa de se adaptar, de criar novas conexões e de se reorganizar fisicamente se for exigido. Uma via de mão dupla. Exato. O material aponta que a verdadeira vacina contra a síndrome de Hybris não está na criação de regras engessadas de compliance ou em novos conselhos corporativos, mas na prática deliberada da humildade intelectual. E eu acho fundamental darmos peso a essa ideia de prática deliberada. Porque, pelo que li das fontes, não estamos falando de fingir ser modesto numa entrevista de TV ou de agir de forma passiva nas reuniões. Longe disso, é um exercício metódico, que, na verdade, é muito desconfortável. Forçar a humildade intelectual significa instituir sistemas que questionem ativamente as suas próprias certezas. É convidar o atrito cognitivo para dentro da sala de decisões, não é? É buscar, de propósito, pessoas que discordem frontalmente da sua visão. E do ponto de vista do funcionamento do cérebro, isso seria como frequentar uma academia neurológica. Esse atrito constante força o córtex pré-frontal a se manter engajado, ativo. Evita aquela atrofia que você mencionou. Exatamente. Impede a atrofia da empatia e mantém o radar sempre limpo para receber o feedback do mundo real, mesmo quando a notícia é ruim. A humildade intelectual sob a lente rigorosa da neurociência não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É a tecnologia de sobrevivência mais sofisticada que um líder pode usar. É o que vai manter o próprio cérebro dele ancorado na realidade, protegido das ilusões que o poder gera quimicamente. Nossa, é muito fascinante pensar que depois de tantas ressonâncias magnéticas e análises complexas de cascatas hormonais, a ciência de ponta acabou validando, de forma literal, as velhas parábolas. A soberba destrói a fundação. Mas acompanhar todo esse diagnóstico hoje nos deixa com uma provocação profunda para a gente continuar refletindo muito além desta análise.
Qual seria? Pense bem. Se a biologia humana está programada pela evolução para nos recompensar pelo sucesso com substâncias químicas que, no longo prazo, literalmente sabotam os nossos mecanismos de sobrevivência e nos cegam para os riscos, faria sentido pensar que as estruturas tradicionais de poder absoluto e verticalizado que construímos nas empresas e nos governos por séculos são, em sua essência, incompatíveis com a natureza do cérebro humano? Uma excelente questão. Fica aí a reflexão profunda sobre como repensar o design da liderança moderna. Talvez se tivéssemos esse tipo de mapa do cérebro séculos atrás, as estruturas de poder que conhecemos hoje fossem pensadas de um jeito completamente diferente. Até a próxima análise aprofundada.